Olá, meu nome é Douglas, eu tenho 30 anos e eu vim aqui dizer o porquê eu resolvi entregar a minha juventude a Deus. Desde quando eu era pequeno, desde os meus 5, 6 anos, minha mãe retornou à igreja, que ela foi ensinada pela minha avó, e quando ela retornou à igreja eu devia ter por volta de uns 5, 6 anos. Minha mãe me ensinou o caminho sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre os seus mandamentos, cumprindo aquilo que diz Provérbios, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. E eu passei ali a minha infância na igreja, na escolinha, né? Aprendendo aquelas músicas que até hoje, né, marcam, né, a nossa vida inteira, né? Aquelas músicas de criança que a gente lembra até mesmo grande, né? E depois ali a minha pré-adolescência, só que nessa fase da pré-adolescência, né, na adolescência ali, comecei a ter algumas dificuldades. E uma delas era porque eu gostava muito de jogar futebol. E jogava na escola, né? E também às vezes eu treinava num time, mas era aos domingos. Minha mãe deixava eu treinar aos domingos. E eu comecei ali a participar ativamente desse time e passei a ser titular desse time. Mas aí surgiu alguma dificuldade. Às vezes, quando ia ter um campeonato, né, muitas vezes os jogos eram ao sábado. E aí eu conversava com a minha mãe, às vezes ela me orientava, dizia para não ir, e muitas vezes não fui, mas devido à rebeldia, né, da adolescência, tudo, eu, depois de um tempo, passei a ir a esses jogos que eram aos sábados. E aí foi alguns primeiros passos que foram me afastando da igreja, né? Foram me afastando de estar ali na casa de Deus e aprendendo cada vez mais do seu amor. E depois passou essa fase, eu passei de ir à igreja um tempo, às vezes quando minha mãe me convidava para ir numa programação especial, tudo, eu ia, mas passei de seguir ali, né, ir sempre aos cultos, e estar sempre na casa de Deus. Mas uma coisa que me trouxe, me resgatou de volta para Deus, e uma coisa que eu achei muito interessante, depois quando eu estava já na faculdade, fazendo faculdade, vivendo minha vida, curtindo a vida, às vezes aqueles prazeres que a gente acha que o mundo nos proporciona e que a gente as felicidades temporárias que o mundo proporciona, eu voltando uma vez para casa, já era bem tarde já, e foi uma experiência que me marcou muito. Como lá no futebol, foi é uma lembrança que eu vejo que eu comecei a me afastar da presença de Deus, aqui também foi uma lembrança que me marcou. Quando eu estava chegando em casa, já era muito tarde, eu queria chegar ali, né, bem silencioso para ir dormir e tudo. Eu vi minha mãe fazendo um culto. E bem na hora da oração, ela estava pedindo por mim, né, fazendo uma oração por mim, pedindo para que Deus me protegesse, para que Deus me trouxesse de volta ao seu rebanho, né, porque eu estava como uma ovelha perdida. E aquilo ali me marcou muito. Ver minha mãe ali fazendo aquela oração, clamando ao Senhor, me marcou bastante, mano. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, e ali foi os primeiros passos que me começaram a trazer de volta para Deus. Já depois dessa situação, num outro culto, eu falei, mãe, eu vou com a senhora. E aí resolvi ir ao culto com ela, e aos poucos eu fui cada vez mais me aproximando de Deus, cada vez mais me aproximando de Jesus Cristo, me afastando das coisas deste mundo e com o auxílio da minha família, das pessoas que eu amava, dos amigos e principalmente, né, através ali do Espírito Santo tocando meu coração quando eu ia aos cultos, quando eu assistia a palavra de Deus, eu voltei aos berços do Pai, né? Eu voltei à casa do Pai. Como uma ovelha perdida, o pastor me resgatou e me trouxe de volta, né? E até aqui eu estou. Isso foi por volta dos meus 22 anos, talvez 21, 22 anos que eu retornei à igreja. Já fazem 8, 9 anos que, graças a Deus, eu estou o adorando, o louvando, o ajudando na casa de Deus. E isso é muito bom, muito gratificante, é uma felicidade muito grande, né? Então eu queria deixar essa mensagem para você jovem que, independente da dificuldade que você tem passado,
Independente de quão distante às vezes você possa estar de Jesus Cristo, Ele está aí à porta. Pode ter certeza que Ele está batendo no seu coração, porque Ele nos ama muito. E Jesus quer te trazer uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira. Ele quer proporcionar a você tudo de melhor que Ele tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela oportunidade de testemunhar aqui como eu pude retornar aos berços do Pai. Até mais, fiquem com Deus.